utilizações. Tá? Então, quando a gente pega aqui um script, por exemplo, eu vou pegar o script do Player 1, que está mais complexo, eu tenho uma variável aqui chamada velocidade, e essa velocidade tem um valor de 200, que seria 200 pixels aproximadamente por segundo. Tá? Bom, o que eu tenho como princípio? Essa variável é uma variável local, acessada apenas por esse script durante o momento da sua execução. Porém, em alguns momentos, eu quero trabalhar com variáveis que vão transitar por todos os scripts. E, por exemplo, uma variável para isso seria a variável vidas desse player. Então, se eu colocar a variável vidas aqui, ela vai ficar uma variável local, e aí a forma de acessar ela, em alguns momentos, vai ficar bem complexa. Então, como que eu vou fazer para que ela se transforme numa variável global e eu possa acessá-la de forma simples em todo o meu projeto do jogo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo script que irá armazenar essas variáveis globais. E aí, só reforçando, quando eu estou aqui nessa aba da janela script, toda essa área aqui central, que começa com o menu arquivo, editar, pesquisar, arquivar, é a minha janela de programação. Aqui eu tenho os scripts que estão abertos, o Player 1, Player 2 e principal. Então, se eu quero criar um novo script, eu não vou clicar nesse ícone aqui que a gente tem clicado anteriormente, porque esse ícone ele serve para associar ou desassociar o script de algum nó. E agora eu quero criar um script genérico, que não vai estar associado ali no nó. Então, para isso, eu vou clicar nesse menu arquivo, escolher a opção Novo Script, e aí eu vou selecionar o local e o nome desse script. Então, como todos os scripts nossos estão sendo salvos dentro da pasta script, vou clicar aqui, vou selecionar a pasta script, vou clicar no botão abrir, e o nome do nosso script eu vou chamar ele de global.gd. Vou clicar no botão criar, e o código que ele aparece, ele traz algumas funções que nesse momento eu não vou precisar, que é a função ready e a função process. Então eu vou apagar essas duas funções aqui e dentro dele eu vou criar a variável que eu quero que seja global. Então, só para efeitos didáticos e de facilitar a nossa programação, toda variável global que eu criar, eu vou começar ela com a letra G em minúsculo. Então, eu vou criar agora uma variável que vai ser a gVidaPlayer. Reparem que eu coloquei um P e o P maior, em letra maiúscula, na verdade, né? E eu vou precisar lembrar disso quando eu for fazer referência a essa variável. E vou falar que essa variável inicia com 5 de energia, tá? Ou número 5, valor 5. Eu vou criar também uma var gVidaInimigo. E o inimigo ele possui 10 vidas. Então, o player possui 5 vidas, o inimigo possui 10 vidas. Bom, feito isso, eu vou salvar esse script. Porém, o simples fato de eu criar um script, dar a ele nome global, eu poder dar qualquer nome para esse script e criar essas variáveis aqui, não transformam essas variáveis numa variável global. Para transformá-las numa variável global, eu vou vir aqui no menu Projeto, no item Configurações de Projeto, e aí eu vou procurar a minha aba aqui em cima, Globais. Vou clicar nessa aba Globais e agora eu vou indicar qual é o script que tem as minhas variáveis globais. Então eu vou clicar nesse ícone da pastinha, vou vir dentro do diretório Scripts, vou clicar no Global GD 2 vezes e vou clicar nesse botão aqui para adicionar. E aí reparem que ele já me pergunta, olha, você vai habilitar as variáveis globais? E sim, vou deixar habilitado. Então, quando eu faço isso, essas duas variáveis passam a ser variáveis globais. E como que eu acesso elas através do script? De uma forma bem simples. Então, vou pegar o script do Player 1 e na hora que o jogo começar, né, eu vou pedir para ele informar quantas vidas o Player 1 tem. A gente definiu como sendo 5, mas eu quero agora buscar o valor que está na variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, print, tá? E para acessar o valor daquela variável que está lá como variável global, eu vou colocar cifrão
aqui, ó, barra root, barra global, e esse G maiúsculo daqui a pouquinho eu já mostro para vocês por quê, ponto, e o nome da variável que eu quero trazer, que é gvidaPlayer. Então, quando eu clico aqui no Ctrl S, se eu executar meu jogo agora, eu percebo aqui na minha área de saída de tela que ele está imprimindo 5. Ah, André, mas como é que eu sei que esse valor está vindo da variável? Bom, bem simples. Vou vir aqui na variável global e vou alterar o valor dela, por exemplo, para 7. Vou salvar e vou executar meu jogo novamente. E agora eu já tenho o 7 sendo projetado. Bom, vou retornar ao padrão, que é 5. E aí, lembra que eu falei para vocês que esse global aqui tem que ser com a letra maiúscula? Por quê? Porque eu venho aqui no menu Projeto, em Configurações do Projeto, e eu reparo que esse script aqui, global, o nome que a Godot associou a ele é global com G maiúsculo. Perfeito? É só por causa disso. E aí, de posse dessa variável, agora dessas variáveis globais, eu posso criar uma série de ações dentro do meu jogo, referenciando elas. Por exemplo, um controle de fase, um controle de itens coletados, um controle de XP e por aí vai. Bom, é isso, galera. E na nossa próxima aula, a gente vai criar a HUD do jogo, espelhando essas variáveis aí. Valeu, até lá!